Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos à nossa 11ª aula sobre a utilização da linguagem matemática sugerida na resolução de equações do primeiro grau. Lembrando que para você entender bem essa aula, é muito importante que você tenha assistido às 10 aulas anteriores sobre esse assunto. Beleza? Então vamos lá. Beleza, pessoal. Então nós temos aqui mais uma equação do primeiro grau. Vejam que nós temos aí dois parênteses. E aí, pessoal, o que eu queria destacar na aula de hoje uma das coisas que eu queria destacar na aula de hoje é quando é que um parêntese ele é obrigatório. Então, por exemplo, esses dois parênteses que aparecem aqui, eles são obrigatórios. Por quê? Porque, por exemplo, esse primeiro parêntese ele está sendo multiplicado por 4. Então, aqui, o parêntese é obrigatório porque você vai ter que usar a propriedade distributiva da multiplicação em relação à adição. Então, você vai ter que fazer 4 vezes menos 3x sobre 5 e você vai ter que fazer 4 vezes 4. Aqui, esse segundo parêntese, esse parêntese é obrigatório. Por quê? Porque ele está sendo multiplicado por menos 3. Então, você vai ter que fazer menos 3 vezes x sobre 14, e você vai ter que fazer menos 3 vezes menos 3 sobre 10. Ok? Então, quando você tem que usar a propriedade distributiva, o parêntese é obrigatório. Perceba que se você não coloca esse parêntese, olha para esse primeiro parêntese. Digamos que alguém não colocou esse parêntese, aí deixou esse 4, multiplicando, bota um símbolo de multiplicação aqui, menos 3x sobre 5 mais 4. Se chega outra pessoa e olha, vai interpretar o quê? Que o 4 só está multiplicando quem? O menos 3x sobre 5. Tá certo? Então, é por isso que, se tem um número que tem que multiplicar mais de um termo, o parêntese é obrigatório, porque aí quem olha sabe que vai ter que usar ali a propriedade distributiva. Beleza? Ok. Agora, o que eu queria passar para vocês é o seguinte. Perceba que aqui no segundo membro, na frente dessa fração aqui, tem um sinal negativo. Anteriormente, quando tinha um sinal negativo, eu botava um parêntese aqui, para ficar bem claro para vocês o seguinte. Toda vez que você que você tem um sinal negativo na frente de uma fração, você tem que, ou de um parêntese, né? Não é nem o fato de ser uma fração. Toda vez que você tem um sinal negativo na frente de um parêntese, você tem que trocar o sinal de todo mundo que está dentro. Ok? Então, vejam só. Quando se trata de uma fração, na verdade, o parêntese não é obrigatório. Por quê? Porque se você olha, quando se trata de uma fração só, tá? Quando se trata de uma fração só, se você está querendo trocar o sinal de várias frações, o parêntese é obrigatório. Mas quando se trata de uma fração só, o parêntese não é obrigatório. Porque aqui, você tem um sinal negativo na frente dessa fração. Ok? Então, se você quiser se livrar desse sinal negativo aqui, você vai ter que trocar o sinal, por exemplo, dos termos do numerador. Ok? Só um detalhe, pessoal. Numa fração, quando você vai trocar o sinal de uma fração, você não troca sinal do numerador e do denominador, não. Tá? Você só troca, ou você troca só o sinal do numerador, ou você troca só o sinal do denominador. Você não troca o sinal dos dois, não. Ok? Então, por exemplo, se eu quiser me livrar desse sinal negativo, eu troco o sinal dos termos do numerador. Então, onde tem 3x, eu posso botar menos 3x. Onde tem mais 5, eu posso botar menos 5. Ok, pessoal? Então, vamos lá.
eu vou começar a resolução dessa equação me livrando desses parênteses aqui. Então, olha só, o 2x sobre 7, eu vou só repetir. Vou mostrar aqui. O 2x sobre 7, eu vou só repetir. Propriedade distributiva aqui, 4 vezes menos 3x sobre 5, 4 vezes menos 3x vai dar menos 12x. Isso tudo sobre 5. Então, ó, menos 12x sobre 5. Uma outra coisa que eu gostaria também de deixar claro. Já houve um momento que eu disse a vocês que quando você está diante de uma fração que tem um sinal negativo na frente, tanto faz se esse sinal negativo está na frente, ou se ele está no numerador, ou se ele está no denominador. Eu até disse o seguinte, pessoal, normalmente a gente não deixa esse sinal negativo no denominador. Então, normalmente, ou a gente deixa na frente, ou a gente deixa no numerador. E eu até disse o seguinte, eu prefiro deixar esse sinal no numerador. Pessoal, eu só queria esclarecer o seguinte, eu prefiro deixar o sinal no numerador quando ali é a resposta final. Resposta final, geralmente eu deixo o sinal negativo no numerador, né? Agora, veja só, se aqui eu deixar esse sinal negativo no numerador, o que vai acontecer? Quem olhar vai achar o seguinte, oi, cadê a operação que separa essas duas frações? Não está aparecendo, já que você colocou esse sinal negativo no numerador, o seu numerador ficou menos 12x. Então, quem olhar vai pensar o seguinte, espera aí, não tem sinal essas frações. Ah, então o sinal é uma multiplicação. Então, a pessoa vai pensar que é para pegar o 2x sobre 7 e multiplicar por menos 12x sobre 5. Então, nesse caso aqui, pessoal, eu não coloco o sinal negativo no numerador. Eu faço questão de deixar ele na frente, tá? Para que outras pessoas, ou até eu mesmo, né? Porque você não memoriza a linha anterior, né? Você não memoriza o que você fez 2 linhas atrás. Você está sempre olhando para a última linha. Então, por exemplo, se eu pego esse sinal negativo e boto lá em cima, pode ser que na linha de baixo eu esqueça que ele estava aqui e botei lá para cima. Aí eu mesmo olho como sendo uma multiplicação. Ok, pessoal? Espero ter sido claro em relação a isso. Então, vamos lá. Recapitulando aqui. Eu repeti o 2x sobre 7. 4 vezes menos 3x sobre 5 vai dar menos 12x sobre 5. Continuando a propriedade distributiva, 4 vezes 4 vai dar 16. Aqui, pessoal, mais uma vez a distributiva. Menos 3 vezes x sobre 14 dá menos 3x sobre 14. Né? Lembrando que na multiplicação, sinais diferentes, fica o sinal negativo. Menos 3 vezes menos 3 sobre 10 vai dar 9 sobre 10. Né? Sinais iguais na multiplicação, fica o sinal positivo. 3 vezes 3, 9. Então, vai ficar 9 sobre 10. Aqui, pessoal, no segundo número eu só repeti. Ah, não. Eu não só repeti, não. Eu decidi trocar o sinal do numerador, tá? Eu preferi tirar esse sinal da frente da fração e trocar o sinal do numerador. Veja que aqui eu pude fazer isso. Por que eu pude fazer isso? Não tinha nada na frente. Se tivesse alguma coisa na frente, era complicado eu fazer isso. Por quê? Porque aí quem olhasse pensaria que você teria uma multiplicação em relação a essa fração. Mas como não tem nada na frente, eu posso tirar esse sinal daqui. Ok? Para isso, eu preciso trocar o sinal do numerador. Então, o 3x eu troquei, ficou menos 3x, e o 5 eu troquei, ficou menos 5. Isso tudo sobre 2. E o 3 eu só repeti. Beleza, pessoal? Então, vejam que agora eu tenho uma equação bem grande do primeiro grau, né? Porque o expoente da variável é 1. O maior expoente que a variável apresenta é 1. Veja que aqui o expoente da variável, se não está aparecendo, é 1. Aqui também o expoente é 1. Aqui também, quando não está aparecendo, é 1. Aqui também o expoente é 1. Então, se na equação o maior expoente que a variável apresenta é 1, então a equação é do
primeiro grau. Beleza. Só que agora eu tenho vários denominadores, tá? E lembre-se que trabalhar com denominadores no meio da equação dá trabalho. Se você tem adições e adições e subtrações com denominadores diferentes, dá trabalho. Então, eu gostaria de me livrar de todos esses denominadores de uma vez só. E eu consigo fazer isso. Basta eu descobrir o MMC entre esses denominadores e multiplicar a equação toda por esse MMC. Perceba o seguinte, pessoal. Aqui tem 5 denominadores. Se você fosse usar aquele método mais tradicional, que você coloca os valores um ao lado do outro, coloca uma barra e sai simplificando, se você usa o método tradicional sem nenhum raciocínio a mais, você ia trabalhar com 5 valores, então ia dar um certo trabalho. Aqui a questão é, será que você precisa trabalhar com todos eles? Afinal, mínimo múltiplo comum significa que você está procurando um número que seja múltiplo de todos eles e que esse número seja o menor possível. Ora, se eu estou procurando um múltiplo de todos eles, eu não preciso me preocupar com 2. Porque, por exemplo, 10 já é múltiplo de 2. Na hora que eu achar um múltiplo de 10, com certeza também vai ser múltiplo de 2. Pelo mesmo motivo, eu também não preciso me preocupar com 5, porque 10 também é múltiplo de 5. Então, se eu achar um múltiplo de 10, automaticamente eu estou achando um múltiplo de 5. E eu também não vou precisar trabalhar com 7. Por quê? Porque 14 já é múltiplo de 7. Então, se eu achar um múltiplo de 14, automaticamente eu estou achando um múltiplo de 7. Então, para calcular esse mínimo, eu só preciso trabalhar com 10 e com 14. Então, lá vou eu para a forma tradicional de se calcular o mínimo, só que eu só vou botar 2 valores, 10 e 14. Então, vamos lá. 10, 14, botei a barra e vou simplificar. Por 2, 10 dividido por 2 dá 5, 14 dividido por 2 dá 7. Por 5, 5 dividido por 5 dá 1, 7 não vai dar para dividir por 5, porque não vai dar inteiro. Então, eu só repito o 7. O 1 eu não mexo mais com ele, né? Porque o 10 já virou 1, não mexo mais com ele, só faço repetir. Então, repito 1, agora o 7 dá para dividir ainda por 7. 7 dividido por 7 dá 1. Então, o 10 e o 14 ficaram iguais a 1, era isso que eu queria, e aí o mínimo vai ser o resultado dessa multiplicação aqui de 2 por 5 e por 7. Lembrando que resultado de multiplicação nós podemos chamar de produto. Então, o produto aqui vai ser 2 vezes 5, que dá 10, 10 vezes 7, que dá 70. Ok, pessoal? Beleza. Então, olha só. Se eu... aqui, pessoal, tem muita conta aqui, mas é porque eu decidi usar esse espaço para fazer não só a conta que nós já acabamos de fazer, como também outras contas que vão aparecer, tá certo? Então, do que está de vermelho e verde aqui, nós só fizemos essa conta aqui, tá? Do mínimo, até agora. Então, vamos lá. Achei o mínimo 70, ó a indicação aqui, pessoal. Vou pegar aquela equação lá de cima e vou multiplicar por 70. Beleza. Olha só, olha aqui para cima. Imagina que chegou um 70 aqui multiplicando. Está aqui, ó, o 70. Ora, mas aí eu prefiro imaginar que esse 7 está embaixo do 70, e eu posso fazer isso. 70 dividido por 7 dá 10, e 10 vezes 2x dá 20x. Aqui, imagina que chegou um 70 multiplicando aqui, tá? Nesse momento. Aí eu vou preferir imaginar que o 5 está embaixo do 70. Aí eu vou ter que fazer 70 dividido por 5. Pessoal, deixa eu dar uma dica aqui que é muito útil. O 70 não foi dar resultado dessas multiplicações aqui, 2 vezes 5 vezes 7. Se o 70 ali está sendo dividido por 5, sabe qual vai ser o resultado dessa divisão? 2 vezes 7, que é 14. Se o 70 estivesse sendo dividido por 7, sabe qual seria o resultado da divisão? 2 vezes 5, 10. Se o 70 estivesse sendo dividido por 2, qual seria o resultado da divisão? 5 vezes 7, 35. Se o 70 estivesse sendo dividido por 10, ora, mas 10 não é 2 vezes 5? Então, 70 dividido por 10, o resultado seria o quê? 7. Se o 70 estivesse sendo dividido por
7 vezes 5, que é 35, qual seria o resultado? 2. Tá? Então, depois que você tira o mínimo, quando você vai efetuar a divisão, é muito legal você estar olhando para isso aqui, porque isso aqui te ajuda muito no resultado da divisão. Então, de novo, tem um 70 aqui que está multiplicando. Imagina que o 5 está embaixo dele. Você vai ter que fazer 70 dividido por 5. Ora, se você está pegando o 70 e dividido por 5, o resultado dá o quê? Dá 2 vezes 7, que é 14. Tá? Mas, pessoal, vocês podem fazer aquele método tradicional. Ó, eu fiz assim e fiz aqui também. Ó, 70 dividido por 5, divisão tradicional. Você tem que fazer uma marcação aqui. Você sempre começa olhando da esquerda para a direita. Faz a primeira marcação de forma que o número formado aqui seja igual ou maior que esse aqui. Eu já posso fazer essa marcação no 7, que 7 é maior que 5. Eu preciso achar aqui um algarismo que multiplicado por 5 seja o mais próximo de 7 possível, podendo ser igual, mas não pode ultrapassar. Esse algarismo vai ser 1. 1 vezes 5 dá 5. Eu vou pegar esse resultado 5, vou colocar aqui e vou subtrair. 7 menos 5 dá 2. Esquece esse zero por enquanto, tem um 2 aqui. Aí eu vou ali para cima, já marquei o 7, agora eu vou marcar o próximo aqui. O próximo é 0. Baixa esse 0 e bota ele ao lado do 2, que foi o resto, né, da subtração. Então, olha só, foi o que restou da subtração. Então, olha só, 2 com o 0 que acabou de chegar formou o número 20. Então, eu vou voltar a olhar para cá e eu vou botar um algarismo aqui que, multiplicado por 5, chegue o mais próximo possível de 20 sem ultrapassar. Pode ser igual, mas não pode ultrapassar. Esse algarismo aqui vai ser 4, porque 4 vezes 5 dá 20. Aí eu pego esse 20 e coloco aqui, ó, e subtraio. 20 menos 20 dá quanto? Dá 0. Então, veja, por 2 motivos eu vou parar a divisão aqui. Primeiro, não tem mais nada para descer aqui. E segundo, o resto deu 0. Então, o resultado da divisão de 70 por 5 é quanto? 14. Mas eu já sabia disso. Por que eu já sabia disso? Porque se o mínimo deu 70 e eu estou dividindo ele por 5, qual vai ser o resultado? 2 vezes 7, que é 14. Beleza, pessoal? Então, vamos lá, de novo aqui. 70, imagina que o 5 está embaixo dele. 70 dividido por 5 dá 14. Está faltando eu multiplicar esse 14 por quanto? Por 12. Aí eu montei essa divisão aqui, ó. 14 vezes 12. 2 vezes 4, 8. 2 vezes 1, 2. Vou começar aqui agora. 1 vezes 4, mas eu não vou botar esse 1 vezes 4 aqui, né? Eu ando uma casa para cá. 1 vezes 4, 4. E 1 vezes 1, 1. E agora eu adiciono esses dois resultados. Aqui vai dar só o 8, aqui vai dar 2 mais 4, 6, e aqui eu só tenho 1. Então, 12 vezes 4 dá quanto? Dá 168. Então, 168x e tem um sinal negativo na frente, menos 168x. Beleza? Agora, lembre-se que eu estou multiplicando por 70, eu vou fazer 70 vezes 16. Pessoal, perceba que aqui, quando eu fui fazer essa conta, eu botei só 7 vezes 16. Por quê? Porque eu posso deixar esse zero fora e depois eu só acrescento ele na resposta. Então, olha só, 70 vezes 16. Eu vou fazer 7 vezes 16. 7 vezes 6 dá 42. Eu deixo o 2 aqui e coloco esse 4 aqui em cima. E aí eu faço 7 vezes 1, 7, mais 4 dá 11. Só tem um porém, que você tem que se lembrar que você deixou um zero fora. Então, agora eu vou acrescentar um zero aqui. Vai ficar, na hora que eu for botar aqui embaixo, eu vou acrescentar um zero, vai ficar 2, 0. Então, vai ficar o quê? 1120. Ok? Se você acha perigoso deixar esse zero fora e colocar depois, então você faz com zero, tá certo? Para não correr esse risco. Beleza. Agora eu vou precisar multiplicar esse menos 3x sobre 14, eu vou precisar multiplicar por 70. Imagina que tem um 70 aqui multiplicando. Imagina que o 14 está embaixo dele. Então, eu vou ter que fazer 70 dividido por 14. Opa, mas espera aí, olha para cá. 70 dividido por 14. O que é 14? É 2 vezes 7. Então, 70 dividido por 14 vai dar quanto? Vai dar 5. Olha como ajudou. Então, ó, 5 vezes 3 dá 15. Vezes x, 15x.
com menos na frente, menos 15x. De novo aqui, ó, 9 sobre 10, multiplicando por 70. Imagina que o 10 está embaixo do 70. 70 dividido por 10, essa está fácil, dá 7. 7 vezes 9 dá 63. Olha o conhecimento de tabuada aí. Isso aqui vai ter que ser multiplicado por 70. Imagina que o 70 está aqui do lado, multiplicando, né? E aí perceba, ó, 70 aqui multiplicando, perceba que ele tem que multiplicar 2 termos do numerador. Então, parêntese aí é obrigatório, tá? Parêntese aí é obrigatório. Vamos lá. 70, imagina que o 2 está embaixo de 70. 70 dividido por 2 dá 35. Então, ó, um parêntese envolvendo o menos 3x menos 5, olha aqui embaixo. E quem vai multiplicar agora é o 35. Por quê? Porque 70 que chegou dividido por 2 dá 35. E agora está faltando só pegar esse 3 e multiplicar por 70. 70 multiplicado por 3, eu prefiro deixar um zero fora e fazer 7 vezes 3. 7 vezes 3 dá 21. Aí eu acrescento um zero e fica 210. Ok? Então, cheguei até aqui. Bom, perceba que no primeiro termo, no primeiro membro, só no primeiro membro tem 3 termos com x. Ó, tem o 20x, tem o menos 168x e tem o menos 15x. Pessoal, eu prefiro não fazer a conta com os 3 ao mesmo tempo, tá? Eu prefiro separar o que é crédito e o que é dívida. Então, eu junto os créditos, se bem que só tem um crédito, e eu junto as dívidas. Tem 2 dívidas aqui, né? Tem uma dívida de 168 e tem uma dívida de 15. Então, vamos fazer isso. 20x eu vou deixar quieto aqui. E menos 168x, menos 15x. Laranjas. Menos 168 laranjas, menos 15 laranjas. Isso vai dar uma certa quantidade de laranjas. Que quantidade é essa? Menos 168 está representando uma dívida de 168, menos 15, uma dívida de 15. Ora, se você tem uma dívida de 168 e uma dívida de 15, no final das contas, é como se você tivesse uma dívida de quanto? De 183, tá? Então, isso aqui vai dar menos 183x. Aqui eu também posso simplificar esses 1120 com esse 63. 1120 mais 63 vai dar 1183. No segundo membro, eu vou usar a propriedade distributiva, né? Então, eu vou pegar esse 35, vou multiplicar pelo menos 3x. Eu já sei que isso vai dar negativo, porque sinais diferentes na multiplicação dá negativo. Eu já sei que vai aparecer um x, né? Agora, qual vai ser o coeficiente do x? O coeficiente do x vai ser 35 vezes 3, que eu fiz aqui em cima de verde, ó, 35 vezes 3. 3 vezes 5, 15, eu deixo 5 aqui, vem 1 aqui para cima. 3 vezes 3, 9 e 1, 10. Então, isso aqui dá 105. Mas eu já sabia que o sinal era negativo e eu já sabia que esse 105 estaria multiplicando o x. E agora está faltando eu fazer 35 vezes menos 5. Eu já sei que vai dar negativo, porque sinais diferentes na multiplicação dá negativo. E aí eu preciso fazer 35 vezes 5. Fiz aqui, ó, de vermelho. 5 vezes 5 dá 25. Deixo o 5 aqui, vem 2 aqui para cima. 5 vezes 3, 15. 15 mais 2 dá 17. Então, 35 vezes 5 dá 175. Eu botei menos 175, porque eu já sabia que o sinal era negativo, já que sinais diferentes na multiplicação dá negativo. E o 210 eu só repeti. Beleza? E agora? Olha só. 20x menos 183x. Vamos raciocinar com laranjas? 20 laranjas menos 183 laranjas. Isso vai dar uma certa quantidade de laranjas. Por isso que vai ter o x aqui embaixo. Mas que quantidade? Vamos lá. Crédito quando é positivo, dívida quando é negativo. Crédito de 20 com dívida de 183, no final das contas, é como se eu tivesse uma dívida de 163. Então, isso daí vai ser menos 163, que multiplica quem? X, já que eu estou raciocinando que x é a nossa quantidade de laranjas. Perceba que o 1183 eu só repeti.
Aqui no segundo membro, o menos 105x eu só repeti. E eu efetuei essa conta aqui, ó, menos 175 mais 210, opa, dívida de 175 com crédito de 210. Isso daí vai dar um crédito é como se eu tivesse apenas um crédito de 35. Beleza? Agora aquela situação que nós estamos muito acostumados, né? Tem variável no primeiro membro e tem variável no segundo membro. Eu vou ter que decidir onde que eu vou deixar a variável. Agora, eu queria destacar o seguinte, pessoal. Veja, eu só deixei para tomar essa decisão agora, porque eu tenho só uma variável no primeiro membro e tenho só uma variável no segundo membro. Eu não ia fazer isso aqui. Ó, por exemplo, aqui. Aqui, nessa linha aqui, eu tinha 3 variáveis no primeiro membro. Então, eu não tomo esse tipo de decisão num momento como esse. Agora, nesse momento, sim, eu só tenho uma variável no primeiro membro, só tenho um termo com variável no segundo membro. Então, esse é o momento para tomar essa decisão. Sugestão, onde deixar a variável? Olhe para o coeficiente da variável. Você vai deixar a variável como sugestão onde o coeficiente for maior. Coeficiente menos 163 no primeiro membro, coeficiente menos 105 no segundo membro. Menos 105 é maior. Então, eu quero deixar a variável, o termo com variável, no segundo membro. Então, eu quero desaparecer com esse menos 163x do primeiro membro. O que eu faço? Adiciono 163x em ambos os membros. E aí, o que vai acontecer? No primeiro membro, vai ficar só o 1183. Por quê? Porque menos 163x mais 163x dá zero. Então, só sobra 1183. E no segundo membro, menos 105x mais 163x, vamos lá, raciocinar com laranjas. Menos 105 laranjas mais 163 laranjas, isso vai dar uma certa quantidade de laranjas. Então, veja que a nossa laranja, que é o nosso x, está aqui. Que quantidade? Se é negativo, eu posso interpretar como dívida. Se é positivo, eu posso interpretar como crédito. Se eu tenho uma dívida de 105 e tenho um crédito de 163, é como se no final das contas eu tivesse um crédito de 58. É por isso que sobraram o quê? 58 laranjas, que é o nosso x. E o 35 eu só fiz repetir. Eu quero isolar o x. Esse 35 está atrapalhando com a adição. Vou entrar com a subtração. Então, eu subtraio 35 de ambos os membros. 1183 menos 35 vai dar 1148. E nesse segundo membro vai sobrar só o 58x. Por quê? Porque 35 menos 35 dá 0. Lá embaixo, aquele 58 está multiplicando x. Então, para eu me livrar dele, eu tenho que dividir ambos os membros por 58. O primeiro membro vai ficar 1148 dividido por 58. E o segundo membro, 58x dividido por 58 dá x. Beleza. Só que agora eu vou ver se eu consigo simplificar aquela fração. Então, olha só, pessoal, como aqui já tem muita conta, deixa eu fazer isso separadamente. Ó, o nosso resultado deu isso aqui. 1148, x igual a 1148 sobre 58. Opa, mas eu percebo rapidamente que dá para simplificar, né? Tanto 1148 quanto 58 são divisíveis por 2, né? Porque terminam em 8. Um número é divisível por 2 quando termina em 0, 2, 4, 6 ou 8. Então, vamos lá. Vamos dividir numerador e denominador por 2. Isso não altera o resultado. Isso aqui, 1148 dividido por 2, vai dar 574. Essa conta eu acho que eu não deixei aqui, mas mais um momento para você treinar aquela divisão tradicional. Pega o 1148, bota aquele símbolo da divisão tradicional, 2, né, e vai lá e faz a divisão tradicional. Não usa calculadora. O Enem, por exemplo, você não tem calculadora, tá certo? Então não é para usar calculadora aí. 58 dividido por 2. 58 pode fazer também aquela divisão tradicional. Você vai ver que vai dar 29. Bom, estou querendo simplificar mais. Aí o que acontece? Por 2. Por 2 não é porque 29 termina em 9. Por 3. Por 3 não é porque 2 mais 9 dá 11. E a regra
por 3 é a seguinte, a soma dos algarismos tem que ser um múltiplo de 3. 2 mais 9 deu 11, e 11 não é múltiplo de 3. Então, 29 não é múltiplo de 3, não dá para simplificar por 3. Por 5 também não, porque não termina nem em 0 nem em 5. Testei as 3 principais e nada. Beleza. Então, será que essa fração é irredutível? Bom, se essa fração for mesmo irredutível, o maior divisor comum desses dois valores é 1. Isto é, o MDC é 1. Então, é o seguinte, eu vou usar meu conhecimento de MDC para ver se essa fração é irredutível. Então, eu vou tentar pegar o 29 e decompor em fatores primos, e vou pegar o 574 e decompor em fatores primos. Pessoal, quando você for decompor o 29 em fatores primos, tentar fazer isso, você não vai conseguir. Sabe por quê? Porque o 29 já é primo. Tá? Pô, Caú, mas eu vou ter que memorizar que o 29 é primo? Na verdade, não. Se você tiver com conhecimento de tabuada, você vai passar um tempinho pensando e você vai chegar à conclusão que, poxa, mas eu não conheço nenhuma tabuada do 2 até o 9 cujo resultado dê 29. Tá? Então então 29 é primo. Com valores muito altos não dá para você fazer isso, mas com valores baixos você consegue raciocinar dessa maneira. E 574? Vamos tentar decompor em fatores primos? Então, 574 dividido por 2, pode fazer aquela divisão tradicional. Você vai achar 287. Poxa, e agora? 287, será que é por 2? Não, por 2 não, porque termina em 7. Será que é por 3? Vamos ver. 2 mais 8 dá 10. 10 mais 7 dá 17. 17 não é múltiplo de 3, então 287 também não. Será que é por 5? Não, por 5 não, porque termina em 7. Né? Teria que terminar em 0 ou 5. Poxa, será que não dá para simplificar mais do que isso? Mas aí eu percebo o seguinte. Qual seria o próximo primo? Eu já testei 2, 3 e 5. Qual seria o próximo primo que eu testaria? Seria 7. Caú, qual é a regra de divisibilidade por 7? Pessoal, essa regra até existe, mas ela é complicada, tá certo? Então, a sugestão, quer ver se é divisível por 7? Vá lá e divida. Então, divisão tradicional, 287 por 7. Não dá para marcar aqui, né? Porque 2 é menor que 7. Vou marcar aqui no 28. 28 dividido por 7. Eu vou pensar num algarismo que multiplicado por 7 chega o mais próximo possível de 28 sem ultrapassar. Esse algarismo é 4. 4 vezes 7, 28. Pega esse 28 e coloca aqui. E subtrai. 28 menos 28 dá 0. Baixa o próximo algarismo, 7. Ele vem para o resultado, ele fica ao lado do resultado da subtração. Né? Então, formou o número 0,7. Esse é o famoso zero à esquerda. Né? Já ouviu essa expressão? Fulano é um zero à esquerda. Não serve para nada. Né? Então, esse zero aqui você pode desprezar. Isso aqui para a gente é 7. Né? Então, formou o número 7, você volta para cá. Você quer um algarismo que multiplicado por 7 chega o mais próximo possível de 7 sem ultrapassar. Esse algarismo é 1. 1 vezes 7, 7. Você vai pegar esse resultado, botar aqui e vai subtrair. Então, vai ficar 7 menos 7, que dá 0. Paro a divisão por aqui, por dois motivos, porque o resto da divisão deu 0 e porque não tem mais nenhum valor aqui para baixar. Então, eu posso simplificar o 287 por 7, e o resultado disso vai dar quanto? Vai dar 41. E 41 é um número primo. Tá? 41 é primo. Se você está com conhecimento de tabuada, pode tentar achar aí na tabuada 2 números que multiplicados dão 41. Você não vai encontrar. Então, 41 é primo. Beleza? Então, nós decompusemos aqui o 574 em fatores primos. Quais são os fatores primos desse número? 2, 7 e 41. Então, veja, se você está procurando um número que seja divisor ao mesmo tempo de 574 e 29, o 574 diz o seguinte, olha, os meus divisores só podem ter os seguintes fatores primos, 2, 7 e 41. Enquanto que o 29 diz o seguinte, olha, os meus divisores só podem ter como fator primo o próprio 29. Ora, veja que os fatores primos que o 574 aceita
que são 2, 7 e 41, são diferentes dos fatores primos que o 29 aceita, que é só o próprio 29. Então, se eles não têm fatores primos em comum, isso quer dizer que o MDC entre eles é igual a 1. Ó, 574 e 29 não possuem fatores primos comuns. Então, o MDC, o máximo divisor comum, entre eles é igual a 1. Se o MDC entre eles é igual a 1, podemos concluir que a fração é irredutível. Tá certo? Então, não dá para simplificar mais essa fração. Então, voltando para a nossa equação, né, nós tínhamos chegado, deixa eu desaparecer ali embaixo, nós tínhamos chegado naquele 574 sobre 29 e raciocinamos separadamente para chegar à conclusão de que não dá para simplificar mais do que aquilo, porque aquela fração é irredutível. Ok, pessoal? Não se assustem com essa equação, ela, comparando com as anteriores, é uma equação maior em termos de tamanho, pode comparar com as outras que nós já resolvemos, é uma equação maior em termos de tamanho, então deu mais trabalho por conta disso, tá certo? E uma coisa que eu quis fazer de diferente nessa equação foi deixar bem claro quando é que aqueles parênteses ali são obrigatórios, deixar bem claro que anteriormente, quando tinha um sinal negativo na frente de uma fração, eu colocava o parêntese, né? Porque se tiver mais de um termo, se você quiser trocar o sinal de mais de um termo, tem que ter parêntese, tá certo? Agora, se tiver um sinal negativo na frente de uma fração, tá certo? Então ali não tem que ter, não precisa ter um parêntese ali naquela fração, não. Ok? E outra coisa que eu quis dar um destaque bem grande, que eu não tinha feito isso antes ainda, foi quando você chega no final de uma equação que você está suspeitando que aquela fração que você chegou é irredutível, como é que você realmente tem certeza que ela é irredutível? Isto é, concluindo que o MDC entre numerador e denominador é igual a 1. Beleza, pessoal? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Era isso que eu tinha para ver com vocês hoje. Um grande abraço e até a próxima, pessoal.